Bom, senhoras e senhores, hoje a aula é sobre este tema que eu vou colocar na tua tela agora. A aula de hoje é sobre essa temática, remuneração da empresa de comunicação. Na aula passada a gente já viu como fazer para compor a verba do cliente, para ajudar o nosso cliente a entender de onde sai o dinheiro, como ele pode fazer com que seja viável financeiramente a campanha que ele está propondo e que você também está propondo. E recomendo que você assista novamente a aula. Ela está gravada, está disponível para você. Assista essa aula porque ela, inclusive, tem algumas adições ao que nós vimos na aula presencial e ela também tem te ajuda a reforçar o conteúdo. Eu vou te dizer de novo, eu não considero que seja possível aprendermos tudo e consolidarmos esse aprendizado em um encontro apenas, você me ouvindo falar apenas. Não, você precisa ter mais vezes contato com aquele conteúdo, repetir aquele conteúdo, treinar aquele conteúdo, e treinar significa fazer os exercícios, fazer as tarefas que eu estou propondo. Elas estão disponíveis no mundo. Então, volta lá durante essa semana para dar uma revisada naquela aula. As aulas são curtas, as remunerações elas vão fazer com que você possa viabilizar o seu negócio, mas também viabilizar os projetos junto aos teus clientes. Ou seja, como você explica para ele como é que você ganha dinheiro. Isso é honesto, isso é justo e muitas vezes isso pode inclusive viabilizar também os projetos que você está propondo diante do cliente. Você vai entender ao longo da aula. Falando sobre remuneração, senhoras e senhores, nós temos alguns métodos de remuneração. Esses métodos eles são bastante conhecidos, tá, de vocês, mas alguns não são muito comuns. Então eu vou começar pelos comuns e depois eu vou me aprofundar em alguns que não são tão comuns, não são tão óbvios. E aí eu quero fazer algumas reflexões. E na verdade é por isso que você está aqui comigo, né? Porque esse conteúdo está disponível em qualquer lugar, né? Mas as minhas experiências e os exemplos e os aprofundamentos e as reflexões que eu te trago não estão em nenhum lugar. Agora vão estar, né? Vão estar gravados para você ver durante a semana também. Bom, a forma mais comum é a de comissionamento, mas também ela é muito questionada. Hoje ela tem alguns abalos, porque os investimentos em mídia de massa, televisão, rádio, jornal, outdoor, caíram. Eles caíram, eles perderam espaço, algum espaço, tá? Não estou dizendo que, eu não estou decretando o fim, cuidado com isso, dos anúncios em televisão ou outras mídias de massa das mais antigas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que elas acabaram dividindo o espaço com investimentos em internet. E o volume de investimento em internet cresceu de forma exponencial nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Mas o comissionamento continua existindo, ele é regulado por lei. Você pode perceber que a lei ela é de 1965 e o decreto de 1966. Esse decreto ele regulamenta a profissão da publicidade, da comunicação mercadológica. E recomendo que você leia isso, mas assim, você vai ter isso na disciplina de ética e legislação publicitária. Nessa lei você estabelece um desconto padrão, né? Mas esse desconto padrão, ele é um jeito de falar que deixa o teu cliente anunciante desconfortável. Prefiro chamar de comissão. Mas também as pessoas falam desconto padrão ainda, tá? E na lei está mencionado como isso. Mas nada mais é do que uma comissão pelo teu trabalho de intermediação entre o veículo de comunicação e o teu anunciante. E você está lá no meio como um intermediário, por isso uma mediação, uma intermediação dessa compra de mídia, desse anúncio. E você recebe um repasse lá de 20%. Eu não vou me deter tanto aqui, porque a gente já usou isso, inclusive, nas planilhas que a gente trabalhou nas duas últimas aulas. Isso está amplamente debatido já, dentro das últimas 2 ou 3 aulas até, dentro do exercício que a gente fez, e ele nada mais é do que você estabelecer o comissionamento de 20%. Esse comissionamento ele é
negociável, junto com o veículo de comunicação, mas não é prática tão comum, mas ele é negociável. Em outras palavras, isso significa que às vezes o teu cliente está com dificuldades financeiras para chegar no patamar de um anúncio em TV, por exemplo, e você, como agente de comunicação, abre mão da sua comissão para dar isso como um real desconto para o teu cliente. Veja isso, um real desconto. Um desconto mesmo para o teu cliente. Ou seja, ele investiria lá, usando o exemplo que a gente usou nas últimas aulas, né? Ele investiria lá os R$200 mil em mídia e ao invés de você cobrar os R$200 mil mesmo, você vai cobrar R$160 mil de mídia. Por quê? Na verdade, esse é o valor que o veículo está realmente te cobrando, né? R$200 mil menos 20%, você vai ter um desconto de R$40 mil. E esses R$40 mil você deixa de cobrar do cliente anunciante e repassa esse desconto para o teu cliente. Então, o teu cliente, na verdade, não vai mais gastar R$200 mil, vai gastar R$160 mil. Então, eu acho que esse é um aprofundamento que eu poderia ter contigo aqui no desconto padrão. É a possibilidade de você fazer um repasse para o teu cliente, tá? Desse desconto. Não, como eu disse, não é tão comum, mas isso pode acontecer. E pode acontecer também de você não repassar tudo, não repassar os 20% totais para o teu cliente. Pode repassar 10%. E aí vai do método de remuneração que você estabeleceu com ele. Por exemplo, se você cobra FII do teu anunciante, é possível que você abra mão de uma parte dessa verba investida em veículo de massa, né? Logo abaixo eu coloco também um método de remuneração que é de comissionamentos em cima de prestadores de serviço da nossa área, que são fotógrafos, audiovisual, produtores audiovisuais, produtoras de áudio, gráficas, maquetes, enfim, tem dezenas de fornecedores, produtores de evento, produtores artísticos, atores, enfim, tem dezenas de fornecedores da nossa área. Você pode normalmente e com toda tranquilidade também cobrar um comissionamento em cima disso, porque você é um intermediário que está agenciando todas essas dimensões. Mas também é muito discutível isso e em alguns casos se faz, em alguns casos não se faz. Onde é mais comum você ver isso? Produtoras de fotografia, audiovisual e áudio e gráficas. Por isso que eu coloquei elas na tela. É onde é mais comum você ver esse comissionamento. E, de novo, aí é uma adição. Tá? A gráfica te fez um orçamento de R$1.000 para fazer os folhetos, você vai cobrar 15% disso e vai adicionar e vai cobrar do teu cliente. E aí o cliente vai receber 2 notas fiscais. Isso é muito importante que você entenda. Tá? Ele vai receber, neste caso, do comissionamento para fornecedores, né, que está nessa linha aqui de baixo, tá? Que eu estou sinalizando para vocês, que são os 15% de produção. Neste caso específico, ele sempre vai receber 2 notas fiscais, tá? Uma do fornecedor e uma da agência. Uma do fornecedor e uma da agência. Porque se for diferente disso, vai haver uma tributação em cima do teu fornecedor e o teu fornecedor provavelmente não vai querer que esse tributo se recaia sobre ele, a menos que você pague o tributo para ele. Mas aí também você tem dificuldades fiscais porque você não consegue formalizar muito bem isso. Para poder trabalhar de forma mais legalizada, sobretudo com essa parte de desconto padrão de veículos de comunicação, você precisa estar cadastrado na FENAPRO e no SEMP. Falando sobre as notas fiscais e o comissionamento, o desconto padrão, isso é uma coisa que gera bastante dúvida e vai gerar, e na hora que você for fazer, vai ter dúvidas, eu tenho certeza que vai. E eu vou começar pela cidade onde você atua, porque dependendo da legislação da prefeitura que você está submisso, você precisa consultar como é que é o método dentro da tua cidade. Sim, isso vai mudar de cidade para cidade. Mas eu estou trazendo aqui um panorama que é mais geral, que é aplicado em muitas cidades, na nossa também, em São Paulo também. Tá? Tem 2 métodos centrais, todos eles tentando evitar a
bitributação. Você conhece, talvez não conheça essa palavra, mas consegue entender o que ela significa. Tributação dupla ou até tripla. Tá? Isso no Brasil é praticamente impossível de evitar. Tá? Você é você é multitributado o tempo inteiro, né? Em qualquer produto ou serviço que você adquira. Tá? Isso a gente já falou, não é uma opinião isso, tá? É uma constatação. Você tem aí os medidores de tributos, de quanto você paga de tributo no ano, né? São trilhões de reais que são pagos de tributos todos os anos, e esses tributos eles são feitos em cascata, né? Lá, se você vai comprar um amendoim, o produtor de amendoim plantou uma semente de amendoim, e aquela semente de amendoim foi tributada. E aí você já entende, a terra que o cara remexeu lá foi tributada. Você paga imposto sobre propriedade privada. O funcionário do cara que produziu a semente de amendoim foi tributado. E o patrão do funcionário que produziu a semente do amendoim foi tributado. E isso aconteceu em toda a cadeia produtiva. O cara que plantou a semente, o cara que colheu a semente, o cara que vendeu o amendoim, o cara que revendeu o amendoim para a loja que vai vender lá no final, que é o supermercado ou uma loja de alimentação qualquer. Todo mundo teve uma tributação e vai adicionando. Então aquela sementinha, o amendoim mesmo, ele custaria centavos, ou teria até um preço muito pequeno. Custaria centavos. Tipo, 1 quilo de amendoim custaria centavos. E ele vai chegar para o consumidor final lá a R$20, se eu não me engano, é o quilo do amendoim. Então, no Brasil é muito... Eu falei de produto porque é mais fácil, tá? Mas o serviço também tem uma múltipla tributação. Então, é impossível você não ter isso no Brasil. Mas a gente tenta evitar algumas coisas e isso nos economiza alguns dinheiros. E você evitar emitir uma nota com 2 valores é importante. Então aqui voltando ao aspecto central aqui da minha conversa. O veículo vai emitir uma nota fiscal contra o anunciante. Tá? Quando eu falo contra, simplesmente significa em nome do anunciante. Tá? O veículo vai emitir uma nota contra o anunciante, mas ele vai endereçar a agência. O que significa isso? Você, empresa de comunicação, vai receber a nota do veículo e vai entregar lá para o teu cliente. Tá? É isso que vai acontecer. E vai ser uma nota apenas, com todo o valor. Na nota está discriminado e tu tem que cuidar isso. Esse artigo está no Moodle na aula de hoje, tá? Tá lá no Moodle para você ver como é que é o exemplo da nota. Você tem que cuidar se ele descreveu que 80% do valor é dele e que 20% do valor é seu. Deve estar descrito. E você vai passar para o cliente, o anunciante, sem nenhum tipo de melindre e vergonha, e ele vai saber que 80% do valor que ele pagou foi para pagar a veiculação na televisão, um exemplo, e 20% foi para remunerar você, os teus honorários da agência. E o fisco, a Receita Federal, ela entende isso já, e aí ela não te tributa 2 vezes, ela vai tributar uma vez só. É um método bastante simples, o veículo vai emitir uma nota apenas. Mas existe um segundo método, tá? É por isso que existe confusão, muita confusão nessa parte, tá? E é importante que você faça isso junto com o contador. Mas o que vai acontecer aqui? O anunciante pode receber 2 notas. É possível também acontecer dessa forma. E também a gente tenta evitar a bitributação com esse método. Antes o anunciante recebia uma nota apenas com 100% do valor, sendo do veículo, e aí o veículo emitia uma outra nota para ti, agência, com 20% do valor, e aí o veículo pagava um tributo em cima do 100% e você pagava um tributo em cima de 20%. Então existia essa bitributação, tá? Agora tenta-se evitar dessa forma que eu estou mostrando na tela. E com 2 notas fiscais separadas, aí você consegue evitar a bitributação, mas isso gera um pouco de desconforto para o anunciante. Então,
tem que conversar sempre com o anunciante. Olha o que acontece. O veículo emite uma nota contra o anunciante de 80% e tu, agente de comunicação, também emite uma nota contra o anunciante, só que com 20% do valor. E você envia essa nota pro veículo, não envia pro anunciante, envia pro veículo. E aí o veículo é que vai cobrar o valor total do anunciante. Esse é um método padrão, tá? Qualquer alteração em relação a isso é uma alteração feita em conversa entre você, o veículo e o anunciante. As três partes têm que se entender, tá? Mas assim, a lei prevê, e os métodos defendidos pelo SEMP prevêem esse tipo de procedimento aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? O que é FII? Tá? Para os que ainda não entenderam, é uma taxa mensal que a gente vai cobrar do nosso cliente. Simples, ponto final. Ela pode dar conflitos? Pode, mas dá menos conflitos do que, inclusive, os comissionamentos. Ela é muito razoável. Um FII mensal fixo é muito legal. Eu tenho visto que é o método mais comum hoje entre as agências de comunicação, as empresas de comunicação. É o método mais comum. Por que eu gosto do FII? Porque ele te dá uma previsão de receita. Você faz um contrato de 6 meses com o teu cliente, ou 1 ano, e você sabe que aquele valor é fixo por mês vai entrar. Isso permite que você olhe lá para aquela planilha de fluxo de caixa e saiba que todos os meses está entrando aqueles R$ 1.500 do cliente que você conquistou. Faz sentido isso para vocês? Todos os meses está entrando aquele valor, portanto você pode pensar, por exemplo, em contratar um funcionário. E se você também pode pensar em alugar uma sala maior, sair de um espaço de coworking, projetar um crescimento, e você também consegue calcular que com um cliente pagando R$ 1.500 por mês, você tem uma estrutura fixa de custo fixo, né? Você pode ter uma estrutura de custo fixo. Mas se eu tivesse 10 clientes pagando R$ 1.500 por mês, eu tenho uma outra estrutura de custo fixo necessária, né? Eu preciso contratar, provavelmente, mas eu também tenho uma visão de que é possível eu ter, e aí o meu Prolabore também muda, os teus ganhos de empresa mudam, e mudam provavelmente para melhor. Então o FII te dá esse respaldo de previsibilidade de receita e também de projeção de crescimento, né? Como eu falei agora, você projetar que daqui a 1 mês, 2 meses eu vou ter 10 clientes pagando este mesmo FII ou pelo menos um outro cliente pagando um FII mais volumoso. Um cliente pagando R$ 10.000 de FII e mais 10 outros clientes pagando R$ 2.000 de FII. A lei do 80-20, aquela que a gente já falou no encontro passado, né? Olha, você tem uma projeção de vendas, uma projeção de prospecção de novos clientes e uma projeção de novas entradas. Você projeta as suas responsabilidades financeiras para os próximos meses. Com tudo isso, o FII te proporciona. Por isso que eu quis trabalhar com vocês esse conteúdo, mesmo sabendo que alguns de vocês já dominam alguns desses aspectos, mas tem estes aspectos que eu estou trazendo, essas reflexões que eu estou trazendo para vocês, é o que eu considero mais valoroso, mais valioso nesse nosso encontro, tá? Então, te apega nestes valores que eu estou te trazendo. Previsão de receita e na projeção de receita e crescimento e também, daí, projeção de compromissos financeiros. Quando eu falo compromissos, são os teus custos fixos e variáveis que você acaba assumindo. Veja que as coisas são indissociáveis, né? Quando eu projeto receita, eu estou prevendo lá no futuro quanto eu quero ganhar de receita, eu também já automaticamente tenho que prever como é que vai ficar a minha estrutura física de custos fixos e de custos variáveis para que eu possa dar conta da entrega daquele produto. Tem uma empresa, eles venderam muitos projetos para muitas empresas diferentes e até aí tudo bem, mas eles não projetaram nem o tempo de entrega correto, nem o preço necessário mínimo para cobrar de cada um desses clientes, não fizeram esse projeto
e começaram a constatar ao longo da jornada de crescimento que eles haviam subestimado o valor de FII. Ou seja, eles estavam cobrando muito pouco pela demanda que aqueles novos projetos, aquelas novas empresas, aqueles novos clientes estavam trazendo para dentro da agência. Ou seja, eles estavam cobrando muito pouco para o trabalho que tinham. E isso gerou a necessidade deles reverem todos os contratos com todos os clientes. Vocês têm ideia do quão dramático foi isso? Vocês têm ideia do quão dramático foi? Eles perderam muitos clientes porque eles tiveram que fazer essa revisão de contrato. Então está aqui a importância do que nós estamos falando e a aplicação do que nós estamos falando. Não é simplesmente você estabelecer uma mensalidade e pronto. É você olhar para os custos fixos, olhar para os custos variáveis, olhar para as demandas que o teu cliente vai trazer para você e aí orçar um FII adequado para ele. Você não cobra um FII de uma microempresa e esse mesmo FII você vai cobrar de uma média ou grande empresa. Não vai fazer isso. Por que que não? Por questões óbvias. Porque a demanda de trabalho vai ser muito maior. Então você precisa ajustar os valores de acordo com as atividades. E veja, quanto mais tempo o cliente demanda de você, mais você precisa cobrar daquele cliente. Se um cliente demanda todas as suas 44 horas disponíveis a cada semana, porque se você não fez a conta, você tem 44 horas disponíveis, tá? Por semana para vender. E na verdade você, publicitário e publicitária, vende isso, tá? No final da conta você está vendendo o seu tempo. Quando você vende o seu tempo, você tem um limite. Se você vender todo ele para uma pessoa só, você tem que cobrar por isso. Você não vai cobrar R$ 1.500 para vender todas as suas 44 horas da semana. Quanto é que você tem que cobrar? O valor cheio, o valor de todos os teus custos fixos e variáveis mais o teu lucro estimado. Entendeu? Aí você pode vender. Claro, óbvio que eu não aconselho por causa da lei dos 80/20 que a gente já falou. E eu queria mesmo agora falar sobre a remuneração por resultados. No meu entendimento, a remuneração por resultados é um método moderno, um método que auxilia na modernização das relações de prestação de serviço entre uma empresa de comunicação e um cliente. E ele traz, principalmente hoje, uma viabilização de contratos. Hoje, na crise mundial econômica que nós vivemos, derivada da crise de saúde, ela traz uma divisão de risco, um compartilhamento de risco. Se você quiser mudar o nome desse método de remuneração por resultado para remuneração por compartilhamento de risco, você também pode fazer. Você pode tranquilamente trazer isso. Por quê? Com base no objetivo da campanha que você traçou e com base nos resultados que você projeta alcançar, você estabelece um aumento nas vendas do teu cliente e com base nesse aumento, você pede uma porcentagem nos valores que este cliente vai ter a mais. Essa é uma possibilidade muito interessante. E, obviamente, combina com tudo que eu tenho defendido com vocês. O teu cliente quer ganho de marca? Quer. Qualquer consultor e consultora de marketing vai defender contigo que a melhor forma de você ter ganhos financeiros é ter ganhos de marca. Ou seja, não pautar as tuas vendas em preço, por exemplo, e pautar as tuas vendas, eu estou dizendo do varejista, né? Pautar as vendas do varejista em valor agregado. Eu concordo com isso, mas eu não posso esquecer que o teu cliente vai ter que pagar salários no final do mês. Vai ter que pagar os custos fixos e variáveis dele no final do mês. Tem boleto chegando. Então, você precisa, sim, gerar vendas sempre, em qualquer aspecto. Mas e se for um evento? Gerar vendas de ingressos do evento.
Nunca confunda uma campanha publicitária de eventos ou uma campanha de comunicação mercadológica de eventos com o tema do evento. Você não vende o tema do evento, você vende os ingressos para o evento. E a tua responsabilidade como comunicador, como comunicadora, é lotar o evento. Se o teu cliente pedir que você faça com que e você pode fazer isso, fazer essa proposta, faça com que o tema se transforme num tema relevante na sociedade, e aí você trabalhe com os ideais que aquela temática do evento defendem, bom, aí nós estamos falando de propaganda. Mas aí não é mais o objetivo de lotar o evento unicamente, e sim de compor um tema para que, num futuro, os eventos se lotem de forma mais fácil. Ou seja, você trabalha com a relevância social. Mas essa é uma estratégia de comunicação para lotar evento. No final das contas, você sempre vai querer almejar a venda ou a compra por parte do teu consumidor. Roland Barthes fala isso, né? Eu não costumo citar muitos autores, mas Roland Barthes fala que a publicidade sempre tem uma mensagem por trás das suas mensagens bonitas, do tipo família feliz, sorrisos, beleza, real beleza, né? Campanha pela real beleza da Boticário, né? A Boticário quer vender perfume, ela quer vender maquiagem, ela quer vender cosméticos. Ela está valorizando, sim, é lindo, a mensagem dela é maravilhosa, mas Roland Barthes já diz, né? Por trás desta mensagem maravilhosa, existe sempre uma mesma mensagem para qualquer anúncio publicitário, para qualquer anúncio de comunicação mercadológica. E a mensagem é: compre. Compre. É sempre esta. Exceto se for uma campanha política. Mas aí a mensagem é: vote. Ou seja, é sempre um imperativo, uma ação que está sendo pedida. Então não esqueçamos disso. Os resultados que nós podemos almejar com os nossos clientes são as vendas. É o crescimento de ganho de marca, mas é o crescimento em vendas. Então você pode propor para ele que você talvez conseguisse aumentar as vendas desse cliente. E aqui eu queria trabalhar com vocês um raciocínio rápido. Normalmente você vai chegar para a pessoa, para o teu cliente, vai perguntar quantas camisetas, quantas peças de roupa você vende por mês. Ele vai te dizer 1.000 peças de roupa por mês, pensa aí numa camiseta, calças, enfim. Há um ticket médio de R$50. O que é isso? Vamos entender de novo, né? R$50 como ticket médio significa que algumas peças custam mais do que isso, outras custam menos, mas em média, pegando todos os clientes que entraram na loja e compraram, dividindo pelo total de faturamento, nós temos que, em média, as pessoas gastam R$50 na tua loja, ou uma peça custa em média R$50. Algumas custam mais, outras custam menos. Bem, o ticket médio de R$50 a 1.000 peças em um mês, pronto, você já pode fazer o cálculo do faturamento bruto do teu cliente. Veja, se ele não se sente à vontade de informar para você quanto ele fatura brutamente por mês, você pode fazer a conta, perguntando, tá, mas quanto você vende mais ou menos de peças? O cara vai te dizer 1.000 peças. Quanto custa mais ou menos? Qual é o ticket médio? Isso aí qualquer cliente vai te dizer, não é alguma coisa não é extremamente secreto, entendeu? Faturamento realmente às vezes causa um certo desconforto de falar. Bom, mas sabendo quantas peças em média a pessoa vende por mês e qual é o ticket médio, pronto, você calcula o faturamento bruto médio, tá? Aqui no caso, né, 1.000 peças vezes R$50, nós temos R$50.000. Bom, se você sabe, e você tem que saber, que nós temos no mês 26 dias úteis, bom, basta você dividir R$50.000 por 26 dias úteis, você tem um faturamento diário, né, que são R$1.950, e você sabe que
entrando 1.000 pessoas, né, tendo 1.000 peças vendidas, ou seja, 1.000 clientes compraram, né, e você tem 26 dias úteis, basta dividir 1.000 pessoas ou 1.000 peças de roupa por 26, você sabe que por dia 39 pessoas aproximadamente compraram. Estou arredondando os números, tá? 39 pessoas compraram na loja, tá? É uma conta matemática simples, de novo, a gente não está falando de matemática de foguete aqui, gente. Cuidado com os bloqueios, as crenças limitantes, tá? Eu estou falando que 1.000 pessoas ou 1.000 peças de roupa foram vendidas em um mês. Se nós temos 26 dias úteis no mês, basta dividir 1.000 por 26, você vai ter 39, tá? É um raciocínio lógico simples. Então, temos aí, de novo, recapitulando, 1.000 peças por mês, a um ticket médio de R$50, já sabemos que o teu cliente fatura R$50.000 por mês, basta multiplicar 50 vezes 1.000, o resultado é R$50.000, e você sabe que 1.000 peças por mês, dividido por 26 dias úteis, vai gerar 39 peças por mês, ou 39 pessoas por mês. Obviamente aqui eu estou considerando que cada peça foi comprada por uma pessoa diferente. É possível que se faça uma conta diferente nesse sentido, né? Se você tiver o cadastro das pessoas e as pessoas compram com cadastro, você sabe também, pode saber exatamente quantas pessoas de fato compraram na loja do teu cliente. Bem, agora sabendo que nós temos 39 pessoas que compram diariamente e cada uma compra em média, ticket médio, R$50, basta você fazer 39 vezes 50, você vai ter 1.950. De novo, basta você fazer 39 pessoas vezes o ticket médio de R$50, você vai ter R$1.950 por dia de faturamento bruto. Há outros caminhos para chegar com esses números que você tem na sua tela, você pode chegar a outros caminhos com toda tranquilidade, tá? Você pode chegar nesse número de várias formas diferentes, basta dividir R$50.000 por 26, também vai chegar nesse número, tá? Vou mostrar aqui, basta você dividir R$50.000 por 26 dias úteis, você também chega a 1.950, tá? Bom, sabendo disso, você já tem todos os números do seu cliente na sua tela, você já tem todos os números deduzidos. Veja, apenas com 2 itens, tá? Sabendo esses 2 números, você já sabe todo o resto. Você tem como calcular todo o resto. Sabendo o número de peças que a pessoa vende e o ticket médio, você consegue calcular todo o resto. O faturamento bruto, 26 dias úteis, isso você não precisa perguntar para ninguém, tá? Isso eu já estou te dizendo. Aqui no Brasil, normalmente, em meses que você não tem tantos feriados, né? Obviamente, que você tem todos os dias úteis funcionando, você tem 26 dias úteis, de segunda a sábado para o comércio, ok? Com esses 3 dados, o número de peças vendidas, o ticket médio e o número de dias úteis, que você já sabe por conta, né? Você não precisa perguntar isso para o seu cliente, você deduz todo o resto que está na sua tela. Faturamento bruto, o número de pessoas que compraram no mês, o número de pessoas que compraram por dia e até mesmo o faturamento diário. Por que que isso é útil? Porque aí nós teremos uma outra vertente, a proposta, que é a conta mágica, que eu sempre gosto de defender com os meus alunos. Se você propuser para o seu cliente gerar 5 clientes a mais por dia, isso significa um aumento de 12%, tá? Veja, você não está fazendo uma conta maluca aqui com o seu cliente, você está gerando apenas 5 clientes a mais por dia. Você não está prometendo duplicar o faturamento dele, o que seria muito difícil. Você não está prometendo 25%, 30% de aumento de faturamento, o que também já é muito ousado. Você está propondo 12% de aumento no índice de visitas à loja. Veja bem, visitas não é compradores, são visitantes. A compra
Quem deve converter é o teu cliente. Aí entra a tua expertise, a tua especialidade também em auxiliar o teu cliente a fazer as conversões. Eu normalmente digo, né? Você faz o passe, joga a bola para dentro da porta do teu cliente, mas quem faz o gol é o teu cliente, o anunciante, ok? Então, você também pode atuar auxiliando o teu cliente a fazer a conversão, informando os conceitos de campanha, auxiliando ele a melhorar o fluxo de vendas, a melhorar as competências dos vendedores, dos consultores de venda, percebe? Então, vamos voltando aqui. Se você propuser ao seu cliente gerar 5 clientes a mais por dia, isso significa um aumento de 12%, tá? Ou seja, ele tinha 39 clientes diários e agora ele tem mais 12%, ou seja, 5 clientes a mais, tá? Com qualquer calculadora você faz uma conta de porcentagem simples. De novo, isso não é ciência de foguete, isso é conta matemática básica. Cuidado com as suas crenças limitantes. Se você gera 5 clientes a mais por dia, que gastam o mesmo ticket médio de R$50, você gera R$250 a mais por dia. Olha isso que eu vou te mostrar agora. O novo faturamento por dia não é mais 1.950, é 1.950 mais os 250. Esses 250 está aqui em cima, ó. É o teu aumento de faturamento, é derivado daqueles 5 clientes a mais que você gerou. Isso vai gerar R$2.200 de faturamento dia. 1.950 era o faturamento anterior, agora você gera 2.200. Mas o pulo do gato está aqui. Se você multiplica 26 dias úteis vezes os 2.200, que é o novo faturamento, você não tem mais R$50 mil de faturamento bruto. Você tem R$57.200 de faturamento. Ou seja, você tem um resultado da sua campanha de R$7.200 de aumento de faturamento bruto. Isso não quer dizer lucro, isso quer dizer bruto. Vamos calcular que, se nós estamos falando de roupa, nós estamos falando ali de um custo de mercadoria de mais ou menos 30%. Pode ser um pouquinho mais, pode ser às vezes até um pouquinho menos, mas aqui eu estou jogando apenas a título de exemplo. Cuidado com esse número. Pode ser mais, pode ser menos, ok? Isso você precisa conversar com o seu cliente, tá? E ele vai te dizer, isso não é proibitivo, não é um dado proibitivo. O que ninguém usa na comunicação mercadológica porque ninguém sabe fazer isso, tá? Mas você sabe, você está tendo essa aula. O resultado, que é o resultado bruto, esses 7.200 menos o custo de mercadoria, vai dar 5.400. 7.200 menos 30% do seu valor dá 5.040. Perfeito? Então, 5.040 é um lucro. Claro, aqui você não tirou ainda todos os custos da empresa, enfim. Mas aqui você observa o seguinte. Com aqueles R$50 mil que ele já faturava, o teu cliente já faturava, ele já pagava os custos fixos dele. E aqui você já descontou os custos variáveis dele no 30%, tá? Esses 30% custo de mercadoria para ele chama-se custo variável, tá? Então, ele já pagava os custos fixos com aqueles R$50 mil e você gerou R$7.200 a mais. Tirando 30% de custo variável, que é o custo da mercadoria, sobram 5.040. Esses 5.040 já não são mais necessários para pagarem os custos fixos do teu cliente. Percebe? Por que não? Porque ele já tinha pago, ele já estava estabilizado, ele já passou do ponto de equilíbrio dele com esses R$50 mil. Agora, claro, aqui sobre isso incide o imposto, né? O imposto que vai lá de 3,5%, 3,4% por mês, dependendo do nível, do tamanho do teu cliente, até 19%, 20% quase de simples nacional, tá? Para uma empresa desse tamanho. Mas eu vou desconsiderar o imposto aqui só para a gente conseguir fazer uma conta um pouco mais simples. 5.400 é o resultado líquido
relativamente líquido que você gerou para o seu anunciante, colocando 5 clientes a mais dentro da loja dele. Veja, você aqui precisa perceber que você não fez algo mágico, algo alucinante, um esforço que exigiu TV. Por exemplo, para colocar 5 clientes a mais dentro da loja do teu cliente, você não precisa investir em TV, né? Vamos concordar, né? Você não precisa investir nem sequer em jornal, talvez um outdoor, mas ainda assim fica um pouco caro. Mas perceba que esses 5.400, ele já custeia todos os valores envolvidos no processo de comunicação mercadológica. Então vamos lá, de posse desse resultado líquido que você gerou de R$ 5.040, você sabe que é um volume interessante. É um volume interessante financeiro. E você sabe também que agora ele fatura 57.200. Se você pedisse 2% do faturamento bruto para calcular o seu FII, você teria um FII de 1.144. 1.144 é em cima dos 57 mil reais, tá? Do novo faturamento bruto. Ou seja, 2% de 57.200 equivale a 1.144. R$ 1.144 também é uma outra visão que a gente pode dar, é 22% da margem de contribuição extra que você gerou no projeto. Ou seja, 22% de 5.040 é 1.144. Então você está pedindo 22% do resultado que você gerou. É um pouco salgado se a gente fizer essa equivalência, 22, essa ligação, né, do resultado líquido com essa porcentagem. É um pouco salgado. Agora, 2% do faturamento bruto é plausível. 1% é plausível. Só que menos do que 1.200, 1.200, 1.300 reais de FII já começa a ficar um pouco apertado para você mesmo conseguir executar um projeto. Existem empresas de comunicação na cidade de Santa Maria que fazem projetos simples de redes sociais por 500, 550 reais, mais uns 100, 150 reais de impulsionamentos via redes sociais. Quer dizer, dependendo do nível de trabalho, da quantidade de horas que você esteja oferecendo para o seu cliente, é plausível você cobrar um pouco menos do que esses 1.140. Agora, veja, se você tiver menos faturamento, um FII menor, você precisa de mais clientes para dar conta dos teus custos fixos e variáveis. Cuidado com isso, ok? Mas isso é um papo para a próxima aula. O que eu queria te mostrar aqui é que esta conta viabiliza a autossustentabilidade de um projeto, porque você calcula o seu FII com base no resultado gerado junto ao teu cliente, e o teu cliente vai ficar super feliz porque ele não tinha esse dinheiro no caixa e agora ele tem, e com esse dinheiro ele paga você e ainda sobra. Obviamente, né? 5.040 é bem menos do que 1.144. Então ele paga você e ainda sobra. Aqui eu não calculei o custo de mídia, mas aí você consegue colocar aí mais R$ 1.000 e mesmo assim, eu estou chutando alto, tá? Mesmo assim, ainda sobra muito resultado para o teu cliente. Então, de posse dessa conta, você consegue fazer uma proposta com base em resultados para o teu cliente. Tu, como publicitário ou publicitária ou profissional de comunicação, já parou para fazer esse tipo de conta? Quem deseja trabalhar com atendimento em empresas de comunicação, se ainda não usou o termo, recomendo que pare de usar o termo atendimento, porque atendimento qualquer pessoa faz, né? O que era para você? Ah, eu gostaria de 100 panfletos. Ah, sim, 100 panfletos, saindo. Sai 100 panfletos aí! Esse é o atendimento, né? Agora, quando você fala em estratégia de comunicação, fica bem mais interessante. E para você falar em estratégia, esse tipo de conversa é muito amigável junto ao teu cliente. Muito amigável, é muito interessante. Tenho certeza que ele vai gostar de conversar contigo a respeito disso. Veja que você não fez nenhuma conta irreal, nada de irresponsabilidade, nada de
exorbitante. Ah, vamos aumentar, vamos triplicar o seu faturamento. Mano, você não vai conseguir isso. É uma promessa irresponsável da sua parte. Duplicar o faturamento é irresponsável. Você consegue fazer isso com base... quando é aqueles anúncios de internet, você deve estar recebendo pra caramba isso. Ah, venda 100 mil reais em 7 dias. Né? Ou fature 3 vezes mais do que você fatura hoje em 7 dias, 10 dias. É claro, velho, se tu não faz nada, se tu vende 0 e passa a vender 10, olha o aumento absurdo de vendas que você teve, entendeu? Então isso é uma armadilha discursiva. E você, como profissional de comunicação, não pode fazer isso. Isso está tapado dentro da internet, no Facebook, no YouTube, está tapado de gente fazendo esse tipo de promessa. E assim, funciona, mas funciona para quem? Para quem não tem nada, para quem não vende nada ainda, ou para quem não faz o básico, né? Pô, o cara não tem uma marquinha, não tem uma loja estruturada, mas você vai lá e diz, poxa, o seu preço tem que ser assim, comunique faça um anúncio pago no Facebook. Claro, o cara nunca fez, é óbvio que você vai gerar um grande resultado, porque ele sai do 0 para 10, 10 é um resultado pequeno, mas é muito maior do que 0. Né? Então essa é a lógica desses anúncios falsos que a gente vê e cara, de boas, para essas pessoas que não têm nada, eles são maravilhosos. O problema é que eles pegam empresas que já estão estruturadas, acabam pagando um horror de dinheiro para esses caras e elas já fazem aquilo tudo que ele está falando. Então ele não está dando uma fórmula boa, uma fórmula para alavancar as vendas. E o que eu estou te mostrando aqui é um cálculo de alavancagem de vendas. Uma alavancagem de faturamento. Porque o cara já tinha 5 pessoas comprando na loja dele. E eu propus para ele que em vez de 5 ele tenha 7. Ou seja, eu propus entregar 2 clientes a mais para ele por dia. Espero que você já tenha pensado sobre isso. Mas se você não pensou, bem-vindo à realidade da comunicação mercadológica. Porque no final das contas, no final do dia, o teu cliente quer isso. Né? Mas você tem que pensar em campanha a longo prazo, em construção de marca. Beleza, tá, e tu vai pagar o meu boleto no final do mês? Agora que a gente tirou um dos tijolinhos, dos pilares do capitalismo, que é o consumo das ruas. E agora, o que tu vai fazer? Vamos construir a marca? Vamos! Mas paralelo a isso, gera venda para mim, pelo amor de Deus. Essa conversa a gente já teve, eu sei, eu só estou reforçando contigo. E com 2 clientes a mais você consegue fazer isso para o teu cliente. De saltar de 5 mil reais de faturamento para 8.400. Faz a conta, são 3.400 a mais. Gera relevância, faz um anúncio legal, você consegue. Faz um processo de entrega grátis ou entrega com preço reduzido, sabe? Reúne as compras da semana todas numa mesma saída de entrega, e entrega você mesmo não, né? Faz com que a pessoa que vende entregue, entendeu? Com entrega grátis. E aí você reduziu o custo de entrega para essas 4 pessoas por dia. Você faz todas as entregas no mesmo dia da semana, pega sábado de tardezinho, fecha a loja e sai para entregar no sábado de tardezinho, entendeu? Eu tô falando de microempresa, gente. O cara tem que se virar. E tu está fazendo propostas para ele, tu está agregando valor, inclusive com entrega grátis. Eu estou te dizendo então que no primeiro mês você consegue gerar 4 pessoas a mais para o teu cliente. Eu não estou falando de valor de marca, do design, daquela coisa linda que a publicidade faz. É maravilhoso o que a gente faz. Mas tem matemática por trás, que é essa que eu estou te mostrando. E essa matemática faz sentido para o teu cliente e é lindo, porque você está resolvendo do ponto de vista mercadológico a vida dele agora. Você está viabilizando a publicidade e a comunicação mercadológica para ele. Como? Mostrando para ele que com R$5 por pessoa, investindo R$5 por novo comprador, ou seja, o custo por clique, né? O custo por conversão, não é? Cada cliente custa R$5 a mais. E aí vem uma outra dimensão. Você vai explicar para ele também que, pelo amor de Deus, retenha esse cliente, né, cabeça? Eu tô te entregando 4 pessoas dentro da tua loja a mais.
Tipo, eu fiz o passe, quem tem que fazer o gol é tu. Então tu prepara o teu vendedor, a tua vendedora. Tu pode participar disso, publicitário? Publicitária, profissional da comunicação. Tu pode ajudar o empresário a treinar o vendedor para dizer, gente, a comunicação agora está sendo assim, marketing de vizinhança, a gente está trabalhando com os nossos vizinhos, a gente quer fazer com que eles gostem bastante de comprar na vizinhança. O teu vendedor tem que saber disso. E aí tu ajudou o teu cliente a treinar o vendedor também. Por quê? Porque não adianta tu investir R$5 por pessoa, joga esse cara, esse novo cliente lá dentro, e aí o teu anunciante não sabe o que fazer com essa pessoa tu perde, essa pessoa não converte. R$5 posto fora. E é o teu trabalho que está sendo comprometido nisso. Tu está cuidando de todas as pontas, de toda a entrega, e está ajudando ele a pegar aquele cliente que tu gerou novo, fidelizar ele. E aí no próximo mês, tu não tem mais que convencer aquele cliente a comprar de novo. Tu pode, nos próximos meses, tu pode ver aquele cliente de novo na loja ao natural. Porque ele foi encantado no ponto de venda, porque ele foi seduzido no ponto de venda, porque ele foi muito bem atendido, minimamente bem atendido. Todo mundo quer ser bem atendido, mas pouquíssima gente atende bem, entendeu? Eu vejo um monte de gente que tem uma droga de atendimento, um atendimento horrível, péssimo, a reclamar do atendimento das outras pessoas. Comece por você mesmo. Olha no olho. Larga o celular. Dê um bom dia, sorria para as pessoas. Isso é um bom atendimento mínimo. Não é um atendimento uau. Não é um atendimento que faz as pessoas se impressionarem, mas é um mínimo. Não é o que era para ti, o que era mais. Ah, cara, isso é horrível, isso é atendimento que qualquer pessoa faz, entendeu? Sorria para a pessoa. Como é que eu posso te ajudar mais? Como é que eu posso fazer o teu dia ficar melhor hoje? Qual é a roupa que tu busca para se sentir mais bonita hoje, para se sentir mais confortável, para se sentir mais dona de si, mais sei lá, entendeu? Cara, tem tanto discurso que a gente pode aplicar que é legal, e tu, profissional do discurso, pode ajudar o teu cliente. Com R$5 a mais por dia. Fechar esse ciclo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu gerei esses 4 clientes a mais por dia no mês, né? Tu precisa cuidar que esse cliente permaneça dentro do portfólio do teu cliente, do teu anunciante. E aí depois tu propõe para ele vender mais 2. Aí passa de ser 4 clientes a mais para ser 6 clientes a mais por dia, perdão. Então aquele FII que tu estava cobrando começa a ficar gostoso de pagar. O teu anunciante vai começar a olhar para aquilo como uma coisa que gera resultado para ele, como uma coisa necessária, como uma coisa que gera, inclusive, prazer em pagar. Você para de ser um custo para ser uma coisa necessária, para ser um parceiro de negócios. A comunicação mercadológica precisa se colocar dessa forma. É urgente que nós, profissionais da comunicação, nos coloquemos dessa forma. E como é que a gente pode fazer isso? Eu te mostrei, está na tua tela. Isso significa falar a língua do teu cliente. Eu não estou vendendo para ele uma mensagem. A pior coisa que você pode fazer pelo seu cliente no primeiro encontro é sugerir para ele uma série de ações de comunicação. Sabe por que é a pior coisa? Porque nesse momento que você sugere isso para o seu cliente, você está sugerindo um monte de coisas que ele não faz ideia de como fazer. Você está colocando mais um peso nas costas dele. Sabe como é que ele está recebendo aquilo? Pô, quem sabe você faz uma carta para todos os teus vizinhos. Quem sabe você faz no sábado, o dia de levar as roupas para casa, para experimentar em casa. Quem sabe você faz isso, quem sabe você faz aquilo, quem sabe você faz aquele outro. E nós, na nossa empresa de comunicação, vamos te ajudar. Sabe como é que ele está recebendo todas essas sugestões que são maravilhosas, tá? Mas sabe como é que ele está recebendo? Mais uma coisa para eu fazer. Eu já não dou conta de tudo que eu faço. E essa menina, esse menino, essa profissional de comunicação aqui na minha frente está me dando mais trabalho. Não dá. Quanto é que isso vai me custar? É isso que está passando na cabeça dele. Eu não dou conta. É isso que está passando na cabeça dele. É assim que ele está recebendo as tuas sugestões.
Mas, se tu senta na frente dele e faz essa conta que está na tua tela e tu pode simplesmente copiar, eu vou deixar ela no Moodle lá para você ter esse textinho aí, tá? Você faz essa conta para ele e ele diz, nossa, eu posso ganhar mais. Nossa, esses 3.640 aqui vai me aliviar. Sabe o imposto que eu estou devendo? 65% das empresas no Brasil devem o seu imposto para o governo, tá? 65% das empresas no Brasil devem o Simples Nacional, participam de um programa de refinanciamento do seu imposto. Ou seja, elas financiaram com o próprio governo o pagamento do imposto. Não te esqueça da realidade. E tu gerou 3.640 a mais para essa criatura, sabe que ele vai olhar para ti e vai dizer, tu é um anjo. Ela vai respirar fundo, vai dormir melhor no dia. É isso que tu tá propondo para o teu cliente. Uma boa noite de sono. Porque tu não propôs algo impossível. Gera um respiro no caixa. E você pode, inclusive, fazer o seguinte. Agora vem a polêmica. Eu sei. Vem a polêmica. Buemba, buemba. E se eu te desse uma degustação? Alguém de vocês aí já experimentou comer maionese de páprica defumada? Eu recomendo. Mas vamos combinar que se eu te propor para comprar a páprica defumada e a maionese de páprica defumada é maravilhosa, tá? É um tempero defumado incrível, assim, dá um sabor lindo. Mas tudo que eu tô te falando é mero argumento, né? Não sei se você está confiando em mim ou não. Mas eu vou te dizer o seguinte, em vez de comprar uma maionese comum, que custa lá seus R$10, você vai pagar R$30 pela maionese de páprica defumada. E vou te dizer, vai estourar a tua cabeça. É uma explosão de sabor. Mas tudo isso está na ordem do convencimento. Se eu abrir um vidro de maionese de páprica defumada na tua frente, te der uma bolachinha igualmente gostosa, com maionese de páprica defumada em cima, e te der para comer, eu te dei uma degustação. Tu concorda comigo que é muito mais fácil, muito mais gostoso de você comprar aquilo sabendo o sabor daquilo que você está comprando? Você sabe do que eu estou falando. Ninguém compra roupa sem experimentar. E por que você, comunicador, comunicadora, deve vender o seu projeto de comunicação sem deixar que o seu cliente experimente? Poderia, né? Quantas pessoas e empresas eu conheço que fazem isso? Não conheço. Se você conhece, me diz aí, por favor. Mas eu não conheço. O que eu estou te dizendo? Dá uma experimentação para o teu cliente. Dá de graça esses R$1.300 para ele. E diz o seguinte, no primeiro mês você não me paga. Você só paga a mídia, né? Você paga a mídia. Bota aqueles R$500. Ou seja, os R$5 por pessoa. Isso tu paga. O meu, tu não paga. Eu estou te dando de presente para você experimentar a publicidade, para você experimentar o processo de comunicação, para você experimentar os resultados. Se eu gerei resultado para ti, legal. Aí a gente faz o contrato, formalizamos o contrato e seguimos em frente. Se eu não gerar, fim de conversa, eu faço questão, inclusive, de não te cobrar nada e ir embora com cabeça erguida, sabendo que eu tentei, mas também a humildade de saber que eu não gerei o resultado que eu deveria ter gerado. E o teu cliente vai ficar super feliz contigo. A barreira de entrada para você fechar um projeto é mínima agora. Você propôs para ele uma técnica de vendas que a gente chama degustação. Todo mundo faz isso. Só a publicidade que não. E por que não? Não sei. Não sei. Netflix te dá um mês grátis. O Apple TV, que é o sistema de streaming da Apple, na compra de dispositivos novos da Apple te dá 1 ano grátis. A Amazon te dá 3 meses grátis. O Prime, né? Te dá 3 meses grátis. O que é isso? Degustação.
para que você comprove os resultados, comprove os benefícios que aquilo traz para a tua vida, para o teu negócio, e depois você passa a cobrar. Tu podes ver que a gente falou sobre comissionamentos, falamos sobre FII, falamos sobre, agora, demoradamente, sobre a remuneração por resultados. Te dei todos esses exemplos, todas essas reflexões com as contas matemáticas para você comprovar para o seu cliente como é que ele pode ter o resultado e como você estabelece uma porcentagem sobre esse resultado ou sobre o novo faturamento bruto daquele cliente para que você possa ser justo, ajustado, justo é ajustado, adaptado à realidade financeira daquele teu cliente. Para que você não faça propostas que sejam astronômicas, do tipo 15% do faturamento do teu cliente. O penúltimo método aqui, que é o FII mensal mais a porcentagem dos resultados, é uma combinação que a gente acabou de falar sobre isso, né? Você pode fazer puramente sobre os resultados que você gera, ou você pode combinar FII mais porcentagem de resultados. É o que, na verdade, é mais comum, né? Você pode fazer essas combinações. Como é que você decide isso? Conversando com o seu cliente, tendo sensibilidade e fazendo conta. Qual conta? Essas que eu falei para vocês. Agora veja, por exemplo, esse cliente que fatura 50 e... passou a faturar R$55.200, esse cliente que faturava 50, você gerou R$5.200 a mais de faturamento para essa criatura, tu há de convir comigo que cobrar um FII de 1.300 mais uma participação em resultados, que é o último, é esse aqui que está assinalado agora para vocês, é meio pesado, né? Porque não te esquece que ela está gastando mais R$500 em mídia. É meio pesado, para essa empresa, não dá. Não dá. Para essa empresa, ou um ou outro. Por isso que eu te falei, como é que você decide isso? Entendendo a planilha de custos fixos e variáveis. Tendo empatia, coloca os números naquela planilha e você vai saber quanto é que sobra para aquela criatura. Entendeu? É assim que você vai decidir, com base, não é em opinião, é em conta. É uma avaliação técnica, tá? Você faz um diagnóstico financeiro daquela empresa e decide qual é o melhor método de remuneração que você vai estabelecer para você junto àquela empresa. Nós vamos abrir uma vaga para 2 empresas incubadas. Se eu estou falando de verdade agora, fiquem atentos, tá? Bolsas de R$400, e as bolsas estão raras, nas incubadoras da Universidade Federal. Bem, esse edital chama-se FIT Empreende e ele é para auxiliar as empresas incubadas. Tem uma das empresas que vai abrir uma vaga para publicitários. Mas por que eu estou citando isso? Primeiro, para você ficar atento. Mas depois para usar isso como exemplo. Essa empresa, que eu já sei que vai abrir vaga, ela não tem faturamento. Como é que você faz um projeto de comunicação para uma empresa que não tem faturamento? Como é que ela te remunera? Como é que a empresa, cliente, esse anunciante, como é que ela pode te remunerar se ela não tem faturamento? Se ela não tem faturamento, ela não tem dinheiro. Com base nas projeções que você mesmo pode ajudar ela a traçar junto com ela. Qual é a projeção de faturamento que tu tens para o próximo mês? Nenhuma. Para o outro, daqui a 2 meses? Nenhuma. Eu estou falando sério, tá? Essa empresa existe lá. Nos próximos 3 meses ela não tem projeção de faturamento. Ela tem projeção de faturamento para o 4º mês, que é quando ela lançar o MVP, lançar o mínimo produto viável dela. Lançar o produto dela no mercado, a versão beta. Aí ela começa a ter faturamento. E como é que você pode estar com uma empresa dessas? Só tem uma forma: compartilhamento de risco. Comprando junto aquele projeto e verificando, óbvio, por lógica, se ele é um projeto que vai vingar, que pode ser que vingue, e aí quais são os ganhos? Os ganhos são exponenciais deste projeto, é uma startup. Os ganhos são verticais, são exponenciais. Portanto, faz sentido você estar perto de uma empresa dessas. E faz sentido você estar
ganhando menos ou até nada no início, mas pensando nos ganhos exponenciais que você vai ter lá adiante. Óbvio que para você conseguir fazer isso, você tem que ter caixa, você tem que ter capital de giro para você conseguir se manter e bancar essa projeção, né? O seu cliente pode pagar os custos de mídia e aí você dá de degustação o seu FII com um olho no resultado que você vai ter lá adiante. Né? E aí você estabelece, olha, se a gente conseguir um bom resultado, 100 mil de faturamento no primeiro mês, eu preciso de pelo menos 10% para cobrir os custos dos últimos meses. Quem é que faz isso? Advogado. Advogado sempre ganha, né? 3, 4 anos, 10 anos para ganhar o seu honorário. Claro, ganha uma bolada, né? Mas ele pede 20%, né? 20% em cima dos ganhos financeiros que o cliente dele tem. E ele vai ganhar isso só uma vez, só quando sair o resultado da ação. A publicidade pode fazer isso? Pode. Faz? Não. Por quê? Porque publicidade não entende de negócio. Você entende. Você entende de negócios. Porque a gente está conversando sobre negócios. Tá? Então, como é que você faz isso? Olhando lá, no quarto mês vai ter faturamento. Se a gente conseguir 100 mil reais de faturamento, eu preciso de 10%, dá 10 mil reais. 10 mil reais de remuneração, pelo menos no primeiro faturamento. Para que eu possa equilibrar os meus custos que a gente teve durante esses 3 meses que eu não ganhei nada. Tá entendendo? E depois você vai mexendo nas remunerações, mexendo nessas porcentagens para deixar palatável para o teu cliente, palatável para você também. Porque você já entendeu que 10% do faturamento bruto da criatura não é lá muito legal. Né? É isso, senhoras e senhores. O último método de faturamento, eu vou deixar que você leia ele no Moodle. Está lá, está bem claro, é muito fácil, muito tranquilo. Tem uma discussão ética, inclusive, em relação à bonificação por volume, e ela é muito alinhada ao formato de comissionamento, tá? É mais alinhada com veículos de mídia, de grande mídia. Espero que eu tenha contribuído com vocês, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu peço de novo o apoio de vocês para auxiliar os colegas, tentar motivar os colegas que participem das nossas reuniões, ou pelo menos que façam o consumo das aulas gravadas. Elas dão bastante trabalho, tomam bastante tempo, bastante energia, mas eu faço com muito carinho e muita responsabilidade com vocês, tá bem? De novo, assistam as aulas gravadas novamente. Isso ajuda vocês a fixarem o conteúdo. Um beijo para vocês, boa semana, espero que vocês fiquem bem, cuidem da psicologia de vocês, recomendo que meditem, recomendo que controlem a ansiedade e ocupem a cabeça com conteúdos que fazem bem para você